ele ainda tem alguma dificuldade de colocação, mas isso é normal, ele nunca foi lateral direito, não é? Mas foi uma situação de recurso. Vem cá mais uma, como é que você chama? Bruno Damasceno. Torce pra quem? Flamengo. Você percebeu, né? Flamengo. Você tem que falar Flamengo. Primeiramente, queria agradecer o Mister por ele ter proporcionado não só para mim, mas como para toda a nação rubro-negra, o título da Libertadores. Para mim foi um marco histórico que ele sempre será, ele é o maior treinador da história do Flamengo. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Quando saiu o segundo gol do Gabigol, o que você falou? Eu quase infartei, minha namorada deve estar aqui, eu me joguei no Maracanã, estava no Maracanã. Felizmente, se tivesse tua namorada e o Gabigol no penhasco, você salva quem? Eu salvo o Mister. Ah, foi bem. Eu queria perguntar ao Mister se durante o jogo ele pensou em alguma hora que o Flamengo não poderia virar, porque o River Plate durante os 30 minutos do primeiro tempo estava superior na partida. Praticamente os primeiros 45 minutos, mas os últimos 15 minutos da primeira parte, aí já começámos a ter algum espaço para jogar. A equipa do River Plate desse jogo entrou com uma estratégia e taticamente com um conhecimento muito grande do que era o Flamengo, anulou-nos com muita estratégia tática, mas aquela forma de jogar que nós às vezes também colocamos no nosso adversário é uma forma desgastante, não é? Do ponto de vista físico, desgasta muito o adversário a estar muito tempo sempre com aquele ritmo competitivo, não é? O Enzo nesse dia estava a fazer um jogo espetacular, não é? O Enzo foi meu jogador no Benfica, conheço-o bem, e nos últimos 15 minutos eu comecei a sentir que a equipa do River já não estava a fazer aquela pressão, a chegar à bola no momento certo, quando a bola entrava na equipa dos jogadores do Flamengo. E na segunda parte nós falámos sobre o que é que estava a acontecer, que era preciso a equipa ter mais mobilidade, não fugindo das ideias da equipa posicionalmente, mas precisávamos sair das marcações com mais facilidade. E para além disso, os golos aparecem nos últimos 5 minutos, porque eu acreditei, não acreditei, é como acredito sempre, e os meus jogadores que estão a ouvir sabem isso perfeitamente, eu digo-vos a eles, nós, um golo a gente faz sempre. Portanto, se não faremos golos, 1-0 a gente ganha. Com um golo, esta equipa raramente, é difícil num jogo o Flamengo não fazer um golo. Estávamos a perder por 1-0 e eu, como acredito que um golo fazemos sempre, acreditei que a gente ia fazer o golo. Agora, se não ser assim, mas acreditavas que o segundo golo fosse logo. Não, aí já me estava a preparar para o prolongamento, não é? Mas melhor, foi 2-1 e foi um sofrimento que foi uma coisa que vai ficar, não vai ficar só na história 81. Este 2020, não é? 19 para 20, sim, 19, também vai ficar na história do Flamengo, não é? Senhor, tua pergunta aí, Jorge Jesus hoje, ó, continua em primeiro lugar nos top trends do Brasil, no Twitter do Jorge. Palmas pro Mister! Eu ia fazer uma pergunta pro Mister, mas vou deixar ela mais pra frente. Mas eu quero continuar nessa linha do raciocínio das decisões. Vamos sair dessa decisão da Libertadores para do Mundial. Eu estava trabalhando ali no jogo e acho, na minha opinião, que a saída do Everton Ribeiro e do Arrascaeta foram cruciais, né? O Vitinho entrou, tem entrado muito bem, acho um baita do jogador, mas não funcionou. Se você pudesse voltar no tempo, você tiraria os dois do jogo? Muitas das vezes nós queremos mexer e não sei como nós pensamos. Mas essa final que nós vencemos, não é? Acabamos, não, o Campeonato do Mundo não vencemos, mas nessa final que nós não vencemos, eu já tive a oportunidade de dizer isto aos jogadores, como tive a oportunidade, não tenho problema nenhum de dizer aqui. Nós não vencemos essa final no Liverpool, contra o Liverpool, na altura ainda é, a melhor equipa do mundo, porque ela é vencedora em título e não só pelo aquilo que ela demonstra no campeonato da Inglaterra.
Eu disse a eles que nós não vencemos esta final porque houve 4 jogadores que não tiveram o nível deles. 2 foi o Arrascaeta e o Everton, o outro foi o Gabi e o outro foi o Gerson. Estes nossos 4 jogadores não jogaram ao nível que eles normalmente jogam. Porque eu disse à equipa, depois, agora, se eles têm jogado ao nível normal deles, a gente tinha vencido o Liverpool. E porquê é que eu tirei os 2 jogadores? Eu senti que tanto o Everton como o Arrascaeta, até o Gabigol, mas o Gabigol nunca pode estar num dia de jogo que não é feliz, que o jogo não está a sair. Isto nunca pode tirar aquele jogador porque tu acreditas que há um momento que ele vai fazer gol, não é? Mas como eu não estava a ver o Everton e o Arrascaeta agarrarem o jogo, a segurarem o jogo, a fazer aquilo que nós normalmente fazemos, não é? E eu senti eles um pouco com falta de intensidade. Então eu disse, eu tenho que mexer aqui, não é? Estes 4 jogadores que eu acabei de apontar são os 4 jogadores que eu tenho que mexer, mas só posso mexer em 2 ou 3. Portanto, o Gabigol eu não vou tirar, não é? O Gerson também não vou tirar, não é? Então vou mexer aqui e vou ver se os jogadores que vão entrar vão me dar mais velocidade ao jogo, vão me arranjar condições para que a equipa crie algumas situações. E é verdade que também não foi assim como eu pensava, mas eles dois também não, na minha opinião, em função do valor deles, não se justificava muito eu não tentar mudar alguma coisa. Tinha que mudar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, não é? Para que a equipa pudesse ser mais próxima daquilo que ela é ofensivamente, não é? Porque a equipa na final com o Liverpool, ela esteve espetacular do ponto de vista defensivo. A nossa última linha, os 4 golos, o Rafa, o Caio, o Paulo e o Filipe Luís, tiveram impecáveis, não é fácil parar aqueles 3 jogadores do Liverpool, não é? E a gente parou aqueles 3 jogadores do Liverpool, acabámos por levar o gol no contra-gol, não é? Que já estávamos preparados também para essa situação do Liverpool, mas eu tinha que sentir, eu tinha que fazer qualquer coisa, eu tinha que injetar qualquer coisa na equipa para que ela pudesse ter uma possibilidade, não é? E a ideia foi essa. Mister, os reforços que chegaram esse ano, com os jogadores que já estavam, as contratações que foram feitas com a sua chegada, isso o leva a acreditar que o Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual uma decisão na Europa novamente, ser campeão do mundo, que o senhor falou até depois do Mundial que esse era o seu sonho, voltar aqui e ganhar o Mundial. Esse é o meu sonho, meu e dos jogadores. Nós sabemos o que é que dissemos quando a final do Campeonato do Mundo acabou e reunimos todos. Nós não nos esquecemos daquilo que dissemos e isso fica entre mim e os jogadores e, portanto, nós queremos voltar lá, não é? Porque achamos que temos capacidade, seja quem for lá, seja a equipe europeia que for lá, de sermos campeões do mundo. E o mais difícil é chegar lá, não é? Porque tens a Libertadores. Eu não vou dizer isto porque estes novos jogadores melhoraram o elenco do Flamengo, nem tenho dúvidas nenhumas. Hoje eu tenho muitas melhores soluções que o que tinha o ano passado, não é? E melhoraram a equipa, mas com estes novos, ou mesmo poderia ser mais difícil chegar lá, mas chegar-se lá com os mesmos jogadores, seja a equipa que vai chegar, nós vamos estar mais fortes. Então hoje o Flamengo, eu brinco sempre de Flamengo, hoje é o segundo melhor time do mundo, porque perdeu para o time do campeão do mundo. O senhor pensa de que forma? Não, eu não penso assim. O treinador do Presidente Del Valle falou isso. Sabe porquê é que eu não penso assim? Porque é um bocadinho contra a minha forma de pensar. Em Portugal, não sei se aqui dizem, não é? Mas pronto, o segundo classificado, não é? Quando não ganha nada, mas é só, não ganha a Copa de Portugal, não ganha a Taça da... não ganha nada, o primeiro dos últimos. Mas ficou em segundo, nós lá dizemos é o primeiro dos últimos, eu não quero ser o primeiro dos últimos. Mister, a gente falou agora há pouco sobre estrangeiro na seleção, mas não é só na seleção não.
os clubes aqui também têm dificuldade de manter técnicos estrangeiros, às vezes, é verdade. não é? Em um mês já estão despachando, acabaram de despachar o Dadel, como já foi o outro. Não, os técnicos europeus, os melhores técnicos europeus também têm contratos. Não é fácil no Brasil pagar. Então, pois é, em cima disso eu te perguntar o seguinte, sem dúvida nenhuma, ficando mais tempo, melhor ainda, que temos certeza que o trabalho vai continuar sendo excelente, mas independentemente do senhor ficar ou não, só esse trabalho feito pelo Flamengo abre portas para que a hora que se fala assim, até o próprio Gesualdo que chegou no Santos, vai vir mais um português aí, a aceitação já é diferente. Eu queria saber qual foi o papel do José Mourinho para abrir portas na Europa para os misters portugueses a partir Teve uma influência, uma importância muito grande. Ou tem ideias muito diferentes de futebol? Todos os treinadores têm ideias diferentes. O futebol não é uma ciência exata. Se o futebol fosse uma ciência exata, a gente agarrava no livro, no book, e começávamos a ler o treino e todos davam treinadores. O futebol não é nada disso. O futebol é criatividade. O treinador é como o jogador. O jogador não se fabrica, o jogador nasce, é criativo e vai desenvolvendo as suas capacidades com o treino e com os anos de experiência que ele tem. O treinador é exatamente a mesma coisa. O treinador tem que ser criativo, o treinador tem que ter uma ideia e depois tem que saber primeiro organizá-la, depois operacionalizar essa mesma ideia, não é? E ele tem, cada treinador tem a sua forma, aqueles que não copiam, não é? Porque há uns treinadores que são criadores e há outros que não são, há outros que só sabem copiar o que os outros fazem, não é? E portanto, eu particularmente, Deus deu-me essa possibilidade, não tanto como jogador, mas como treinador. Eu sou um criador, só para te dar uma ideia, a minha base de treino fui eu que criei, não fui ao livro ver o que é que se fazia, em função das minhas ideias. Aliás, eu estou farto de dizer isto, que eu praticamente não leio nenhum livro que fale não é que fale de futebol, sobre futebol. Aqueles livros que dizem que podemos fazer um treino assim, 4 contra 3, não leio nada disso. Mas gostava do Cruyff, né? A ideia do Cruyff ele estava lá atrás, né? A ideia. Essa é outra coisa. Portanto, eu leio muito livros de vôlei, de basquetebol, muito basquetebol. Hoje os bloqueios que existem no futebol, que agora com o VAR já é difícil sentar aqui a dizer que fui eu que lancei na Europa há 15 anos, há 10 anos atrás, não é? E portanto, porque fui buscar coisas a outras modalidades, como é o caso do basquete, não é? E a estratégia. O que você usa do basquete no futebol? O que é que eu uso no basquete, no futebol? Olha, uma das componentes que eu comecei a usar foi o bloqueio. Se no basquetebol pode haver bloqueio, como vocês sabem, no basquetebol não pode haver contacto. Então, se no basquetebol pode haver bloqueios, porque é que no futebol não pode haver contacto? É preciso saber fazê-los, não é? Outra componente que eu fui buscar ao basquete, mas isso não fui eu, foi todos os treinadores, não é? É as estatísticas do jogo, né? Foi do basquete que foi para o futebol. A estatística começa, os clubes, o futebol começa a ir buscar as estatísticas portanto, que os treinadores do basquetebol, e não só, todas as suas equipas técnicas, desenvolviam e lançaram no futebol. O saber o momento de jogar um contra um, saber ganhar o espaço para que esse jogador tenha essa facilidade de espaço, como fazia o Michael Jordan, não é? Foi o maior jogador de basquetebol de todos os tempos e foi ele que me apaixonou pelo basquetebol, não é? Fui buscar algumas ideias, como no treino, fazer treinos de 1 contra 1, tudo junto, 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, tudo dentro do que é uma... Porque eu fiz estágios com jogadores de basquetebol. Eu fiz estágios com treinadores de hóquei patins. Eu fiz estágios com treinadores de futsal. Mas não fiz estágio com treinador de futebol, foi o Cruyff. Você foi o melhor jogador de futebol ou treinador?
Porque aqui tem 3 caras que jogaram muita bola. Você era bom jogador, mais ou menos? Não, sou muito melhor treinador que qualquer jogador. E já disse isto, se eu tivesse um treinador que ensinasse, quando eu era jogador, que me ensinasse aquilo que eu ensino aos meus jogadores, eu era muito melhor. Se você fosse treinado por você, teria sido diferente? Era muito melhor. Jorge, você estagiou com o Cruyff, é isso que você falou? Estagiou com o Cruyff, é isso que eu entendi? Sim, por isso que sempre gostou dele, né? Mister, você comentou aí do Michael Jordan, né? Que o jogo dele te inspirou e fez você gostar de basquete. Espetáculo. Para mim, depois de Barão, proporções. Mas você citou muito o nome do Gabigol aí. E você até disse que tentou levar ele para o esporte, né? Você foi fundamental para a permanência dele, nessa decisão dele permanecer no Flamengo, de não voltar para a Europa? E por que você acha que ele não deu certo na Europa? Eu acho que tive alguma influência para ele ficar no Flamengo. Alguma. Você conversou com ele para ele permanecer? Falamos muito sobre isso. Ele também fala comigo muito sobre depois o que é que só ficar agora, né? Agora você tem que ficar, você fez ele ficar. Pediu para eu ficar e vai embora. Agora você tem que ficar. Essa deve ser a conversa do Gabriel. Você me fez ficar, agora você vai embora? Porque o Gabi tem umas características especiais como jogador. Eu não sei se ele no Inter de Milão e no Benfica praticamente não jogou, entrou um jogo, né? Mas no Inter de Milão eu não sei se ele já tinha esta capacidade que tem hoje como jogador. Ele é um jogador, ele é um miúdo, ele tem 23 anos, atenção. É muito jovem daqui, é muito jovem. Lá ele dividia o lado do campo. Eu acho que o Gabigol hoje está num dos maiores clubes do mundo. Sair do Brasil será sempre um dos grandes clubes também do mundo, mas, e que tem qualidade para estar lá, mas isso é que eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele tem umas características que não há muitos jogadores. Ele é super rápido, ele finaliza como poucos, ele antecipa o jogo, ele cheira o golo, aquilo que vocês foram, e o Carlos Chaves, ele cheira o golo, ele sabe onde é que a bola vai cair, não é? Ele tem tudo de um goleador, mas tem muito mais que isso. Ele não precisa da equipa para fazer golo. Ele agarra na bola e tira um, e tira dois e faz golo, não é? E só os grandes jogadores é que fazem isso. Só os jogadores top é que fazem isso. E o Flamengo tem esses dois grandes jogadores, Bruno Henrique e Gabigol. Esse foi o argumento que você usou para ele permanecer no Flamengo. Porque o Jorge Jesus vai permanecer também. Aí está nas mãos. Só a família. Está nas mãos da direção do Flamengo. Se está nas mãos da direção do Flamengo, a única coisa que pega é dinheiro. Tem a ver financeiramente. Porque você abriu muito a mão, você abriu mão demais para sair. Por exemplo, o que não precisa citar valor, mas o que você ganhava no Benfica pelo que você ganha no Flamengo. Isso não tem comparação possível. Só que agora vai ter que chegar perto, senão não, isso. Até, mas não tem comparação. Não dá nem para. Nunca há hipótese para chegar. O contrato do Sport foi melhor do que o do Benfica? Foi. É porque vocês falam do Benfica, mas ele foi para o Sport ganhando muito mais. Sim, eu digo isto porque isto é mundial. O meu contrato saiu naquele problema daquele miúdo que hoje está preso, do que entrou dentro das contas das equipas portuguesas, não me lembro agora como é que se chamou isso, e ele publicou na net o que é que ganhava os jogadores do Sporting, do Benfica, os treinadores, não é? Eu em Portugal ganhava 8 milhões de euros. Limpo ou com... Não, brutos. O imposto em Portugal é muito alto. Chega a ser quase metade ou não? Não chega a ser. Agora deixa eu falar, pera, que você falou um negócio, o que está pegando então... Eu digo isto porque isto toda a gente sabe. O que está pegando para você renovar com o Flamengo então é só hoje o aspecto financeiro? É acertar o dinheiro? É a base, está a ser essa. E o tempo de contrato também, porque o Landim, presidente, falou que gostaria de renovar com você até o final do mandato dele, que é 2021. Que é do que vem. Não, mas ele renovaria agora. Os anos de contrato de um treinador teria que renovar o restante é um pouco 2020. subjetivo, não é? Às vezes
O treinador faz muitos anos de contrato e depois os resultados não aparecem. Os anos de contrato do Mas treinador falta é 3 muito meses, subjetivo. praticamente, quase um pouco mais de 3 meses. Quando que é a data final para decidir se você fica ou sai? Porque abre a janela lá fora e se você não ficar, o Flamengo precisa também buscar um treinador. Tem uma data limite, vocês estipularam? Não, eu não tenho data limite. Eu estou à espera. Agora, para a semana, vai chegar novamente o meu agente. Neste momento, o meu agente está ligado a esta contratação do Que é o Flamengo. Juliano Bertolucci? Não é ele, mas uma pessoa que trabalha com ele, mas é o Juliano Bertolucci. Isso. Quando você entra no Maracanã e tem a multidão gritando olê, 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 mister, isso mexeu com você? Você já teve isso em algum lugar do mundo? No Benfica, no Não. Sporting? Não. Teve algo parecido? Não, em Portugal nunca. Não, em Portugal isso nunca aconteceu, nem comigo, nem com nenhum. Na Arábia Saudita não eram 70 mil, mas todos os jogos eles gritavam e eles diziam como é que era? I love it, Jesus, I love it, Jesus. E eu tinha que ir lá onde os árabes são muito carinhosos também. Não é? Os árabes falaram I love Jesus? Eles gritavam quando o jogo acabava. Uau! Que milagre! Jesus fez milagre! Literalmente. Falar em Jesus ali é complicado. Por isso que eu falei. Mas com o Flamengo, o Maracanã lotado é diferente? É diferente. Isto é único. O Maracanã é único. Não conheço nenhum estádio do mundo. E já vi jogos na Boboneira, já vi jogos. Já joguei no Bernabéu, já joguei nos maiores estádios do mundo como treinador, não como jogador, como treinador. Não é igual. Então, todo esse tipo de prazer, de realização Não é igual. e da possibilidade de novos títulos, de voltar lá e ser campeão mundial, tudo isso junto e tal, não pode fazer um pouco Claro que que o faz. senhor ceda um pouco também? Pode ser, né? Vai chegar ali, né? Claro que faz. Vai fazer, né? Eu acho que um pouco de tenho a cada noção, coisa. Eu tenho a noção do que é os patamares agora financeiros Claro, que eles da podem Europa ir. e do que é no Brasil. Não é? Mas o Brasil hoje se paga muito bem, mister. O Brasil hoje, para jogadores e treinadores, pagam muito mais do que muitos clubes. Você sabe, em Portugal, na Espanha. O Brasil hoje tem um patamar muito alto. E dentro disso eu queria te perguntar uma coisa. O Flamengo contratou grandes jogadores. Isso, é claro, te ajudou na formação da equipe. Você é um cara que motiva muito bem, capacita bem seus jogadores. Daí a gente vê isso no Flamengo. Essa capacitação de treino, de trabalho e uma motivação muito grande que você tirou desses jogadores. Né? Então eu te pergunto uma coisa. Você deu uma entrevista falando de jogadores importantes que estão vindo de fora. E a base? Qual é a minha preocupação? A base no futebol brasileiro. Ela vai embora muito rápido. Você deu uma declaração e falou, o Brasil vende muito mal os seus jogadores. O Brasil ainda não conseguiu ter uma identidade de mercado, não é? Onde, por exemplo, Portugal, não é? O Benfica vende jogadores como ninguém, porque sabe valorizar a marca que o Benfica ganhou na Europa durante muitos anos, não é? E acho que aqui não vou individualizar nenhum clube particular, mas o Brasil já está a vender bem, já está a vender jogadores, já não é como antigamente, mas penso que a qualidade que os clubes têm e que esses jogadores têm, face àquilo que se paga na Europa, pode e deve de vender melhor, porque o jogador tem talento, o jogador tem qualidade, mas às vezes as necessidades também faz com que o mercado seja mais fácil, porque é que Portugal está um bocadinho parecido com o Brasil. Portugal na Europa é o campeão europeu, é onde todos os clubes que têm dinheiro vão ao campeonato português buscar jogadores para as melhores equipas da Europa, não é? Exatamente porque o jogador português é um jogador barato. Já não é barato, não é? Mas era um jogador barato, não é? É a mesma coisa que se passa no Brasil. Nós não temos tantos jogadores como lá no Brasil, mas nós na Europa somos um país que temos de base de formação com mais jogadores. Aliás, o jogador mais jovem
mais caro do mundo é o miúdo João Félix, com 19 anos. 126 milhões, 126 milhões de euros pagou o Atlético de Madrid por ele. Aquele Bruno Fernandes que está no Manchester United foi você que revelou no esporte. Esse também foi eu que fui buscar. Esse menino era um miúdo que foi muito jovem para a Itália jogar. Jogava lá numa equipa média, o Sampdoria. Ele jogou, foi para o Udinese, depois foi para o Sampdoria, mas não jogava, não é? Mas a seleção portuguesa convocou para uns jogos e eu vi-o a jogar, não é? Já não conhecia muito bem, mas depois da seleção, eu pedi ao presidente do Sporting para o contratar. Contratou, comprou por 8 milhões de euros, agora foi vendido por 55 milhões de euros. Neste caso, o que o senhor falou especialmente era do Renier, da saída do Renier do Flamengo para ir para a Espanha? Não, eu não quero especificar. O que eu penso é que face à qualidade do jogador e do clube, uma coisa é tu ires buscar um jogador, sei lá, não digo o nome, posso ofender, não é? Outra coisa é tu ires buscar, contratares um jogador ao Flamengo, ao Corinthians, ao Palmeiras, ao São Paulo. Isso é outro patamar. É outro patamar e tens que pagar em função do valor. Jorge, e uma vez eu vi uma entrevista sua, você dizendo que o Real Madrid era o maior clube do mundo, que esportivamente muita gente confundiu isso, e você disse que o Flamengo era o maior clube do mundo. E você disse que o Flamengo tinha tudo para se tornar um dos maiores clubes do mundo esportivamente. Mas você acredita realmente que ele tem condições, e isso eu vi logo no final da Libertadores, uma entrevista sua e do Marcos Bresser dizendo que como era importante essas competições, não espaçar, acho que o caminho é esse, não ficar tanto tempo mais entre 81 e 2019 para ser um grande clube nesse nível esportivamente. Porque o que faz a diferença é essa, o Real Madrid tem 10 Champions, vencedor de 10 Champions, não é? O Real Madrid no mundo, não é? É a equipa mais conhecida do mundo pelos títulos que ela ganha. E seguir vem o Barcelona, não é? O Flamengo é o clube com mais torcida do mundo, não é? Com mais adeptos do mundo, como nós dizemos, portugueses, não é? Mas não ganhava títulos, não ganhava em 81, de 81 está aqui estes jovens já não tinham nascido, não é? E portanto, esse aqui já não se lembravam, isto na Europa então nunca mais se vão lembrar, não é? E o Flamengo precisava, e precisa, de impor a sua hegemonia, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Como é que é fora do Brasil? Ganhando a Libertadores, que é a competição, a Recopa, não é? Ir para o Campeonato do Mundo e chegar às finais e ganhar, não é? E isso transforma o Flamengo, como hoje já está a transformar o Flamengo fora do Brasil, não é? O conhecimento que se tem hoje do Flamengo para Portugal, não é? O Flamengo hoje dá uma final importante como a Libertadores, Campeonato do Mundo ou Recopa. Portugal para ver o jogo do Flamengo, não é? E portanto tudo isso é a marca que está a desenvolver, tudo isto é dinheiro que se está a fazer, porque depois os patrocinadores, quando chegarem a querer que o Flamengo, fazerem parte do patrocínio do Flamengo, vão ter que pagar em função do que o Flamengo criou com os seus títulos. Hoje o Flamengo é uma marca que tem que pagar quem quiser, não é? E isso, ganhando títulos, é que tu podes depois exigir financeiramente as marcas, os cachés que tens que pagar, não é? Ô Jesus, o Abel, você conhecia o Abelão em Portugal quando ele treinou? Conheci. O Abelão está chateado com você? Eu acho que está, não sei porquê, mas acho que está, não é? Porque eu, depois de chegar ao Brasil, um amigo meu e um amigo dele, eu convidei-o para almoçar comigo, para jantar comigo, e ele não quis, porque eu aí senti que ele estava chateado comigo, eu não tenho culpa nenhuma de eu vir para o Flamengo, se não fosse ele vinha outro, não é? Acho eu. Na época ele falou o quê? Que ele pediu demissão porque um amigo lá de Portugal teria dito que você estava negociando com o Flamengo enquanto ele era técnico. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Eu só negociei, aliás, eu primeiro estive a negociar, já contei aqui, com o Marcos Braz lá em Madrid. Não, primeiro com a equipa do Vasco, depois Vasco, depois do Atlético Mineiro. Sim. E quando apareceu o Flamengo,
foi um dia antes, 2 dias antes da final, onde eles foram ter a Lisboa comigo e dali partimos para a final da Champions, onde estava o presidente a assistir e depois encontrei-me com ele num hotel em Madrid. Não, da minha parte isso nunca aconteceu, mas vamos falar claro, não é? Não aconteceu, mas isso não existe no futebol, em qualquer parte do mundo. Existe. E vocês não se encontraram ainda dentro de campo, né? Esqueça. Amanhã o Flamengo, os resultados não estão a aparecer. O que é normal em todas as direções, todos os clubes, e que o treinador que não perceber isto é anjo, não é? Perceba que só depois de ser despedido é que vai à procura de treinador. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Ele já manda embora quando contratado. Claro. Vocês Não nunca existe se em nenhuma parte encontraram. do mundo. Ainda vocês nunca se encontraram, né? Porque o primeiro agora, Não, vai você jogar. estava de férias ainda, né? É. Como você acha que daqui a pouco vai ter um Flamengo e Vasco aí? Você acha que ele não vai te cumprimentar? Eu vou cumprimentá-lo. Tenho um respeito muito grande por ele. Ele trabalhou em Portugal, já o conhecia antes de chegar ao Brasil, eu já o conhecia como o Paulo Autori, como o Scolari, como o René Simões. Só uma coisa, O René Simões foi uma... O René, é isso que eu queria falar no final, vou falar agora. Você falou num cara, que esse cara foi o primeiro a falar de você no Brasil. E eu escutei o que René, antes de você chegar, ele te elogiou como um profissional. René foi sensacional. Então esse é um cara que realmente... Eu vi o vídeo Você dele. viu o vídeo, né? Ele conhecia muito bem o que é o Jorge Jesus. O Mister falou agora de almoçar e jantar e tal, eu me lembrei de uma coisa, não sei se você já ouviu falar aqui, que no Brasil, quando a gente costuma dizer, uma das coisas que a gente nunca viu foi cabeça de bacalhau. E eu soube recentemente que é o seu prato preferido. Então não deve estar encontrando cabeça de bacalhau para comer aqui, a não ser que esteja trazendo de Portugal. Que deve ser difícil achar isso, tá? Deve estar com saudade da cabeça de bacalhau. Agora, vai vir pela frente aí muita espinha de bacalhau de novo no Libertadores. Sim. As maiores ainda serão o próprio River, o próprio Boca, será o Palmeiras. Quem é que está assim eu para penso- condição de enfrentar e que a gente coloca a maioria com o Flamengo como favorito? Quem é que vai ter condição de O derrubar? favorito é o vencedor em Sim. título tem que ser favorito. Isso. Isso é inegável. Agora, acho que estas equipas do Equador estão mais fortes. Eu noto que há alguma capacidade financeira de adquirir jogadores da Argentina, como eles têm, do Paraná, tem esta equipa do o Independente Del Valle, é uma equipa muito complicada, não é? Mas continuam a ser as melhores equipas, as argentinas e as brasileiras. O Independente, o Boca, o River e as equipas brasileiras. Nós, o ano passado, nas meias finais, jogámos com o Grêmio, não é? E nós tínhamos a sensação, se passássemos o Grêmio, íamos ser os vencedores da Libertadores. Você me encontrou comigo no Nós shopping. achávamos que o Grêmio era mais forte Você falou isso pra mim. que o River. Sim. Ele falou pra mim, eu encontrei com ele no shopping, ele falou, se eu passar do Grêmio, eu sou campeão da Libertadores. Esse ano, Aquele jogo teve um gostinho a mais. O Porque quê? o Renato, aquela semana toda, falou que o melhor futebol era o Grêmio. Aí foi um jogo, foi uma das maiores humilhações que eu vi em Libertadores. Foi aquele Flamengo, e só não foi 6, porque o Diego chutou e o Paulo Vitor pegou aquela bola no cantinho. Teve um gostinho a mais por causa disso aí ou não? 0? Zero. Teve um gosto de 5 golos contra outra equipa qualquer ou contra outro treinador qualquer. Eu não olho para essas questões. Não. Mas as declarações do Renato Gaúcho, até falando que você não tinha Mas ele trabalhado... tinha alguma razão, acho eu. Acho que antes de chegar ao Flamengo, a equipa dele era a equipa que jogava melhor. Acho. Pelo aquilo que eu ainda hoje vejo das equipas dele. Mas Como é depois você chegou ao Flamengo, que a minha começou a ser melhor. Aí mudou o patamar. Deixa eu Ele perguntar virou uma número coisa. Mister, qual foi... o senhor nunca tinha ido para altitude. Nunca. Como é que foi conhecer... Até que não foi muito alto, mas Sim, tem mas jogos dá. em 3.800, 3.100. Sim. Se for para La Paz, então é mais alto. Como é que o senhor se comportou? Como é que o senhor notou o comportamento dos jogadores? Como é que foi a experiência?
Eu dei a prioridade à equipa médica e do Flamengo que tem essa experiência, não é? E para eles me passarem algum conhecimento, tanto que é assim que eu quis ir mais cedo que o habitual, não é? Fui um dia mais cedo que o habitual para eu conhecer e para me adaptar e para sentir de facto o que era aquilo, não é? Inclusivamente eu até fui correr, fui treinar para ver como é que o cansaço era assim tanto e de facto é diferente. É diferente e como diz, eu não tive, só tive uma altitude que há muito mais para além deste onde nós estivemos, não é? Vocês estiveram em 2.800. 800. Já tem o São Paulo jogou